E aí, pessoal, hoje vamos dar continuidade ao estudo das propriedades coligativas. As propriedades coligativas, elas alteram a natureza da solução, tá bom? Em três características principais: a sua pressão de vapor, a sua temperatura de ebulição e de congelamento. Isso são três alterações bem nítidas nas propriedades coligativas. E isso depende diretamente da natureza do soluto. Tá bom? A interação que as partículas do soluto vai ter com o solvente. Então, de forma geral, a gente tem um solvente puro a ser analisado e dentro dele eu vou adicionar um soluto não volátil, tá bom? E essas partículas, como a gente está vendo a representação aqui, elas vão ter uma interação com as partículas do solvente e isso vai mudar a questão da pressão de vapor, temperatura de ebulição e de congelamento da solução, como eu acabei de falar. E está ligado diretamente à natureza do soluto. E essa interação a gente consegue dimensionar matematicamente pelo fator de Van Hoff. Esse é o objetivo do fator de Van Hoff, tá bom? Que é representado por essa letra minúscula aí. Então vamos ver a natureza do soluto que a gente encontra normalmente. Temos aqui os sais e as bases que sofrem dissociação. Pela natureza da ligação química deles, eles vão sofrer dissociação. Já os ácidos, que têm um tipo de ligação química um pouco diferente, eles sofrem ionização. E ainda temos as substâncias moleculares que apenas se dissolvem, tá bom? Elas apenas se dissolvem aqui no meio da solução juntamente com o solvente. Então, cada interação tem uma natureza diferente. E aí, nós temos que olhar de uma forma diferente para cada uma delas. Vamos conceituar um pouco. O fator de Van Hoff, que é o I, é o número de íons produzidos por fórmula do soluto que se dissociou, que no caso de um sal ou de uma base, que são substâncias iônicas, ou o número de partículas que se ionizam, no caso de um ácido, ou mais o número de partículas que não se ionizam, no caso de substâncias moleculares como a sacarose. Vamos exemplificar para ficar um pouco mais claro para vocês. Temos aqui um exemplo de um sal, que é o cloreto de sódio, bem conhecido. Vamos considerar que ele seja 100% dissociado. Isso quer dizer o quê? Que quando eu vou apresentar a reação química dele, o cloreto de sódio em água aquoso, em meio aquoso, ele vai sofrer dissociação, pois é uma substância iônica. E ele vai formar esses íons aqui, o Na+, e o Cl-. Quando eu digo que ele é 100% dissociado, 100% dessa substância vai formar Na+, e Cl- em água, tá bom? Em meio aquoso, vai produzir esses íons. E aí, como é que eu vou calcular, como é que eu vejo o fator de Van Hoff para uma situação como essa? Se for 100% dissociado, como esse sal, é muito simples. Cada molécula de NaCl produz 2 íons. Logo, o fator I é igual a 2. Então, é muito simples de você analisar. O fator de Van Hoff para uma substância iônica que é 100% dissociada vai ser igual ao número de íons que ela forma. Eu tenho aqui um íon, o segundo íon são 2. Pela estequiometria está tudo balanceado. Então o fator é bem simples de calcular, vai ser 2. Mas agora, se o soluto não for 100% ionizado, e se ele for um ácido fraco no caso, se ele não for uma substância iônica, se ele for um ácido, aí a gente vamos usar a seguinte expressão. Esse I, que é o fator de Van Hoff, vai ser igual a 1 mais alfa, multiplicado por esse Q menos 1. Vamos lá, as nomenclaturas. Sendo que o alfa é o grau de ionização, que já é conhecido de vocês, que é dado em porcentagem. E temos aqui o Q, que é a quantidade de íons produzidos por molécula ionizada. Onde é que você acha esse Q? É justamente na fórmula, tá bom? Justamente aqui na reação. Quando você escreve a reação, faz a estequiometria, o balanceamentozinho ali, você encontra a quantidade de íons que é formada, que é justamente esse Q aqui. Vamos a um exemplo. Um exemplo aqui matemático. Veja um exemplo de um ácido fraco representado por HA, tá bom? De forma genérica, pode ser qualquer ácido, ácido acético, tá? O ácido carbônico, um ácido fraco, que se encontra dissolvido em água, tá bom? Então vamos ver aqui a representação. A primeira coisa que você faz é a reação química. Eu vou colocar esse ácido em água, eu sei que ele vai formar o hidrônio, ou H+, mais o ânion. O ânion que é o restante da parte do ácido que vai formar aqui.
todos eles em água, em meio aquoso. Tá? Aqui é uma formulazinha condensada, mas o primeiro passo é você escrever a reação química e fazer o balanceamento. Proporção aqui tudo é de 1 para 1, então beleza, eu já sei que ele forma 2 íons, tá bom, para cada molécula de ácido. Vamos considerar que o grau de ionização, o alfa dele, seja 5%. Ó, esse 5% já indica que ele é um ácido fraco. Um ácido, para ser fraco, tire da mente de vocês que não é aquele ácido que corrói menos ou coisa do tipo, não. É o quanto ele se ioniza na água, tá bom? Em um solvente. No caso aqui, se ele é 5% ou menor do que essa porcentagem, ele já é considerado um ácido fraco. Matematicamente, 5% é 0,05. Se tu dividir esse número aqui por 100, vai dar 0,05. Então eu já tenho aqui o grau de ionização. Como é que eu vou calcular o fator de Van Hoff? Eu uso aquela expressão que eu falei anteriormente, o I é igual a 1 mais alfa multiplicado por Q menos 1. Então eu vou substituir aqui os valores. Eu já coloquei em destacado em vermelho para saber onde foi que eu substituí. Olha só, 1 mais alfa, eu coloquei aqui 1 mais 0,05. Você não usa o valor em porcentagem, você transforma para o valorzinho aqui numérico, tá bom? E adiciona aqui. Vezes 2 menos 1. De onde foi que saiu esse 2? É a quantidade de íons que eu tenho, tá bom? Durante a ionização. Para cada molécula eu tenho 2 íons formados, então esse Q equivale a 2. Fazendo a expressãozinha matemática, eu vou encontrar 1,05. Esse valor ele é adimensional, pessoal, tá bom? Ele só vai indicar aí a quantidade de partículas que vão ser produzidas, ionizadas, por fórmula do soluto, tá bom? Assim, esse fator de Van Hoff ele vai ser muito utilizado lá na frente, quando vamos calcular a variação da temperatura de ebulição, tá? O ponto de congelamento, quanto essa temperatura vai variar, se eu adicionar um soluto dentro de uma solução, quanto ela vai aumentar, quanto essa temperatura de ebulição vai aumentar, tá bom? Se a água ferve a 100, se eu adiciono sal na água, ela vai ferver a qual temperatura? Aí o fator de Van Hoff vai ser usado e vai ser importante nisso. Esse é um conteúdo de aprofundamento para vocês. Então vamos continuar aqui. Eu quero que vocês dêem atenção aqui no último caso. Por quê? A gente falou das substâncias iônicas, como um sal, tá bom? Que serve também para base. Falamos aí do caso de um ácido fraco. E eu ainda disse que existe a natureza daqueles que só se dissolvem, tá bom? Como as substâncias moleculares. Então, eu quero a sua atenção aqui para a gente resolver isso. Preste atenção. Ó. Para os solutos que não sofrem dissociação nem ionização, como a sacarose, o açúcar, tá bom? Uma substância molecular rica em ligações covalentes, o fator de Van Hoff será sempre igual a 1, tá? As questões, às vezes, eles não te dão o fator de Van Hoff, eles não te dão o grau de ionização, porque ele já trabalha com substâncias moleculares. Então, tu tem que prestar atenção que sempre vai ser 1. Tu não precisa nem calcular, usar aquela expressão toda. Ele já vai ser igual a 1, tá certo? Isso é a última informação que eu teria para passar para vocês. E até a próxima aula. Vamos fazer aí algumas aplicações, tá bom? Mais na frente, quando estivermos falando sobre cálculos que envolvem propriedades coligativas. Qualquer dúvida, entre em contato. Espero que tenham gostado e muito obrigado aí pela atenção de vocês.